Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos, fazendo os comentários. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as sociedades africanas legaram para o mundo, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre essa questão dos Yanomami, porque é muito importante, porque é fundamental e porque nós temos que fazer uma espécie de denúncia, porque nos parece, né, que agora que a mídia burguesa ela descobriu essa tragédia que está se abatendo sobre os Yanomami, né? Agora todo mundo resolveu falar sobre isso. Há pelo menos 50 anos, isso é uma reportagem, inclusive, do próprio Estado de São Paulo, né, que esses problemas com os nativos Yanomami, assim como outros povos da floresta amazônica, né, vem acontecendo. Porque o Brasil, historicamente, nunca deu, a partir da invasão dos portugueses aqui, a partir do processo de colonização, a partir do processo de escravização das populações negras, a partir do processo de extermínio das populações nativas, que existiam muitas aqui, e continua, infelizmente, esse sistema de extermínio, de genocídio das populações nativas, a partir do momento que esse país se tornou uma república e os seus dirigentes continuam sendo exploradores, brancos, racistas, latifundiários e agora o tal do agronegócio, o Brasil ele jamais se importou com a sua natureza, com os seus recursos naturais, a não ser para gerar dinheiro, para beneficiar uma classe burguesa pequenininha, que é branca. Então, por que a gente está falando isso? Porque parece que essa questão dos Yanomamis, ela é recente, mas quando ela não é. E quando, na verdade, a imprensa, de uma forma geral, ela já sabia disso há muito tempo. Então, por que demorou tanto para falar? Eu vou fazer uma analogia aqui, família, porque ela é importante para a construção do raciocínio desse comentário aqui, para vocês terem uma ideia de como a imprensa no mundo inteiro, de uma forma geral, ela está muito próxima de acontecimentos históricos, mas em muitas das vezes em seu próprio benefício, no benefício daqueles a quem a mídia burguesa ela é a porta-voz, ou seja, a burguesia do mundo, que é branca. É sempre bom a gente falar isso, porque é sempre bom a gente racializar os fenômenos históricos. A mídia burguesa, ela sempre preferiu se calar, e quando fosse do interesse dos donos do capital, aí ela mostra alguma das mazelas que o mundo produz, quer dizer, que são produzidos pelo próprio capitalismo. Do que eu estou falando? Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos filmes, por exemplo, passavam filmes sobre a guerra, vídeos reais de cenas de batalhas sobre a Segunda Guerra Mundial, passavam filmes, em cinemas, perdão, dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, e aí, se o cinema sabe, é óbvio que a imprensa sabe, se existem películas, imagens feitas no campo de batalha, né? Para onde essas imagens vão? Para a imprensa, né? Ainda que nos anos 40 a TV, né, não fosse essa coisa tivesse disseminada por tudo quanto é canto. Não era. Foi basicamente a partir dos anos 50 que a TV começou a ganhar forma, ganhar popularidade. Mas ainda assim, o cinema mostrava as imagens que estavam acontecendo nos campos de batalha. Então, se tem imagem, eu estou à vontade para falar isso, porque eu sou arquivista também de formação e com muito orgulho, né? Existem provas, existem documentos de imagens, né? Existem fitas magnéticas que são documentos, que são arquivos, que nós chamamos na arquivologia de arquivos especiais, né? As fitas magnéticas, por exemplo,
que guardam essas imagens, as fotos, né? As fitas onde se gravam músicas, né? Enfim, tudo isso são arquivos especiais. Mas, de qualquer forma, a questão fundamental esse material, que são provas, que são de fundamental importância para a nossa memória social, histórica, né? Está à disposição da mídia burguesa. Não por acaso, já durante a Segunda Guerra Mundial, né? Por exemplo, fizeram tantos vídeos, tantas imagens da guerra, que posteriormente, né, esses documentários aqui foram gerados com imagens da guerra, tá? Em loco, onde essas imagens foram feitas em loco, né? Aqui nesse especial, né, são vários DVDs que eu comprei, né, sobre os 70 anos da Segunda Guerra, onde mostra imagens reais de pessoas que estão lutando no fronte de batalha e que, portanto, tem valor histórico, né, valor informativo, né, valor de denúncia do que está acontecendo no mundo e que precisa ser combatido, né? Todos esses DVDs que eu estou mostrando para vocês aqui são DVDs que eu adquiri porque eu sou professor de história, tá? Como vocês estão vendo aqui, são DVDs que têm imagens que foram produzidas, né, muitas das vezes pelos próprios nazistas, tá? Como esses dois últimos que eu mostrei, por exemplo. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso, né? Eu estou querendo dizer que informações privilegiadas a mídia burguesa sempre teve a respeito, por exemplo, do que estava acontecendo com os judeus nos campos de concentração nazista. É lógico que eles sabiam. Tanto sabiam que os campos de concentração nazista eram também lugares de trabalho escravizado, onde judeus, isso está documentado no livro IBM e o Holocausto, tá? Onde judeus trabalhavam de graça para marcas, portanto, empresas como Hugo Boss, Volkswagen, Siemens, Heineken, Mercedes-Benz, BMW, todas empresas alemãs, controladas por burgueses que financiaram a ascensão de Adolf Hitler, fundamentalmente, né? Então, de novo, é preciso a gente fazer essa analogia, porque hoje nós temos também a televisão, a mídia burguesa, ainda mais nesse período tecnológico industrializado que nós estamos vivendo, onde você tem a internet, as redes sociais, você tem YouTube, você tem o streaming de uma forma geral, WhatsApp, Facebook, Instagram, você tem um monte de redes sociais por aí, onde você pode mostrar as imagens, os vídeos, né, das coisas que estão acontecendo. E a imprensa no Brasil, ela sabia muito bem, há muito tempo, do que estava acontecendo com os Yanomamis. Só que, no interesse de alguém, que nós sabemos quem, né, não estou falando necessariamente do genocídio que saiu do poder, não, tá? Nos interesses da burguesia, que é branca, e a qual essa imprensa ela é porta-voz, houve um silenciamento. Lógico que sim, né? Não por acaso, em 1990, o grande Milton Nascimento, né, essa entidade gigantesca, magnética que nós temos ainda aqui conosco, graças a Deus, ele fez um disco, ele gravou um disco chamado Chai. Meu irmão é muito fã do Milton Nascimento, Naldo, inclusive, esse vídeo é, de certa forma, sua homenagem também, né, onde ele fala, inclusive, dos Yanomami e dos problemas que estão acontecendo com os Yanomami, né? Ele denuncia o que está acontecendo lá, falando dos povos da floresta, né? E aí, esse disco vendeu horrores, foi o 25º disco, se eu não me engano, da carreira dele, do Milton, do grande Milton Nascimento, mas ainda assim, grande parte do público brasileiro desconheceu, enfim, ficou sem saber, ou não quis saber o que estava acontecendo com os Yanomamis, né? Passou batido, né? De repente, para algumas pessoas se tratava de uma informação irrelevante, né? Ficaram indiferentes à situação dos Yanomamis, e agora que estamos num contexto onde aquele ser genocida que foi construído propositalmente pela mídia burguesa no Brasil para barrar
o avanço do Partido dos Trabalhadores, e que é o genocida em questão, agora estamos falando especificamente de genocida, e que potencializou ainda mais esse processo de genocida dos Yanomami, agora, que é interesse, logicamente, da mídia burguesa, porque é interesse dos donos do capital, não que eles sejam contra o genocida, não, eles são contra os planos do genocida para a economia, porque ele queria controlar a economia, assim, tentar criar um Estado totalitário aqui no Brasil, o genocida que saiu do poder. Como ele deixou de ser interessante a sua existência política, deixou de ser interessante para os burgueses, então agora a mídia burguesa resolveu mostrar para todo mundo o que está acontecendo com os Yanomami. Coisa que a sociedade brasileira, de uma forma geral, já deveria ter sabido disso há muito tempo, e grande parte da sociedade brasileira sabe das notícias que estão ocorrendo no Brasil a partir da mídia burguesa, e a mídia burguesa sabe disso, está careca de saber disso, é óbvio. A TV, o rádio, os jornais são os meios de comunicação de massa, né? Então por que agora, por que só agora, né, uma determinada emissora, que é a mais famosa do Brasil aí, né, mandou para lá uma jornalista sua e que viu em loco o que estava acontecendo com os Yanomamis e, segundo ela, ficou horrorizada porque já cobriu guerras em outros países e nunca achou que isso fosse acontecer aqui no país dela, no Brasil. Olha, gente, por favor, menos hipocrisia, por favor, que tudo que a gente não precisa nesse momento é de hipocrisia. Um genocídio, guerra de genocídio no Brasil acontece desde que os invasores portugueses puseram os pés nesse território. Não começou agora, né? Não começou agora. Então, quando a mídia burguesa coloca para vocês essas notícias, é para sensibilizar? Sim. É para alertar? Sim. Nós precisamos nos alertar, precisamos saber, precisamos combater isso. Mas é uma forma deles tentarem tirar a culpa deles mesmos sobre o que eles fizeram com este país quando eles ajudaram a eleger o genocida, que fez isso com os Yanomamis, que potencializou ainda mais todos esses problemas que estão acontecendo com os Yanomamis, que são, de fato, as populações originárias desse território, né? Não só os Yanomamis, muitos outros povos foram dizimados, né? Por quem? Os tais garimpeiros, pessoas brancas, de muito dinheiro, ligado ao agronegócio, ligado ao capitalismo que a mídia burguesa é a sua porta-voz. Então, família, eu fiz essa analogia para vocês perceberem que não é por falta de informação, de conhecimento, que nós agora, estamos sabendo disso através da mídia burguesa. Não! É porque quando há interesse deles em divulgar determinadas notícias, eles divulgam. Quando não há interesse, aliás, eles não divulgam, aliás, sempre vou lembrar que aqui no Brasil, umas 5 ou 6 famílias controlam os meios de comunicação. Então eles determinam o que você sabe, o que você tem conhecimento, o que nós, de uma forma geral, enquanto sociedade brasileira, temos conhecimento. Eles determinam quais as informações são mais relevantes, quais as informações que eles querem que vocês saibam e quais as informações que eles não querem que vocês saibam, que nós saibamos. É simples assim. Então, eu acho que é importante a gente ficar ligado, porque isso, Jorge, esse é um canal sobre questões do panafricanismo, questões de África, de preto. Por que você está falando disso? Porque tem tudo a ver conosco. Porque nós somos os africanos em diáspora e os nossos povos, e os povos originários, os nativos são nossos irmãos. Estamos todos no mesmo barco. Fundamentalmente, sempre estivemos, aliás. Nós somos o alvo principal do capitalismo, do racismo, do genocídio. Nós, pretos e pretas e os nossos irmãos nativos. Fundamentalmente. Não por acaso, temos agora, de fato, o Ministério dos Povos Indígenas, como mando figurino, como a nativa no poder, que é a Sônia Guajajara, e temos também o Ministério da Igualdade Racial, como a mulher preta no poder, que está lá com todos os seus méritos, né? Que é a irmã Aniele Franco, né? Mas, fundamentalmente, é preciso dizer que esse Estado, não estou falando do governo, estou falando do Estado, o Estado brasileiro sempre negligenciou a existência e os massacres que essas populações nativas, né, do interior do país, que precisaram fugir para o interior do país para não morrerem, né, sempre negligenciou esses massacres, sempre negligenciou. Aliás, por falar em massacre,
Existe uma frase que eu coloquei na minha monografia da graduação do grande Marcos Terena, nativo da nação terena do Mato Grosso, que diz: mas continuaremos a resistir a esses massacres, como diz o refrão. Quebraram nossos galhos, cortaram nossos troncos, mas não puderam matar nossas raízes. Essa é a frase do Marcos Terena, que foi publicada, inclusive, nos anos 80, se eu não me engano, no Jornal do Brasil, mídia burguesa. Então, família, dado o recado, vem comigo fazer o nosso curso de História da África. Ele é comigo, ele é online, mas é aula comigo, não é aula gravada. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Em breve a gente volta aqui para a gente tocar um novo papo com vocês, uma nova ideia, porque tem muito assunto que a gente precisa discutir. Estamos juntos sempre. Continue fazendo as inscrições no nosso canal, continue ativando o sininho de notificações, continue deixando o like de vocês, continue compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Hotep, África no Centro.